Fala pessoalzinho, beleza aí? Maravilha? Beleza, maravilha, chegando nesse frio julho. Chegando julho, vamos lá. Bom, seguinte, hoje continuando as nossas aulas sobre expressionismo, na verdade eu não vou estar trabalhando com expressionismo, mas eu vou estar chegando junto numa parada que é bem legal, que é algo que o Brasil trouxe de novo para o mundo. Que é o quê? No período barroco, o que que acontece? O barroco europeu, ele é por volta do século XVII, né? E vai entrar o barroco rococó, que é uma outra pegada, ali no século XVIII. Só que o barroco ele se expandiu no mundo, né? E aí o Brasil pegou fogo no barroco mesmo, foi no século XVIII. Porém, nós reformulamos esse barroco, né? Nós demos uma outra forma para esse barroco, no qual ele ia atender ao expressionismo. O barroco brasileiro, principalmente o barroco mineiro, né, que é a nossa fonte de estudo hoje aqui, o barroco mineiro ele tem toda essa pegada de expressão, né? Então, o Aleijadinho, principalmente, Mestre Ataíde, entre outros artistas do Brasil, do barroco mineiro, eles tiveram essa sacada de estar reformulando nessa pegada. Então, assim, por exemplo, vocês podem perceber, isso aqui é uma obra, por exemplo, do Aleijadinho, vocês podem perceber aqui na mão do carinha, que ele, assim, a expressão, as cavidades, no caso, né, a questão do osso que aparece, né, das veias, enfim, ela é muito mais expressiva, o rosto é mais expressivo, ele é mais sofrido, ele é mais assim, ele tem uma pegada mesmo assim, até de um ponto mais de escravidão, né, esses caras, eles transformaram esse barroco que era cheio de anjinhos, loirinhos e tal, e de repente o Mestre Ataíde começa a colocar na pintura dele dentro das igrejas católicas, né, de toda essa arquitetura também que foi reformulada barroca, ele começa a colocar esses anjinhos negros no meio, assim, sabe? Então, assim, com um afrodescendente e tudo mais, tem uma pegada bem interessante nessa sacada que eles tiveram lá no século XVIII, né? No barroco mineiro, no qual a escravidão estava em alta. Então, a gente pode ver alguma coisa aí, como, por exemplo, algumas esculturas do Aleijadinho, no qual a expressão principalmente das mãos, né? Ela tem uma pegada muito forte. Então, os tecidos, né, as nuances de cores, vocês podem perceber, por exemplo, aí, se a gente for analisar ponto a ponto a ideia do chiaroscuro, a ideia das vestimentas. Aqui, por exemplo, a gente vê na mão uma expressividade muito forte, coisa que não tinha tanto, ou se tinha, não era tão forte quanto aconteceu no Barroco Mineiro. Aqui uma outra ideia, vocês podem perceber aí nessa imagem dessa santa, né? Uma ideia já mais de um afrodescendente, uma outra pegada aí, né? Vocês percebem assim que já saiu daquela pegada europeia mesmo, com aqueles anjinhos loirinhos, aquela coisa toda, e de repente vem para uma outra sacada, né? E ainda trazendo essa referência dos drapeados na roupa, né? Que vem lá desde a influência grega, né? Trazendo com todo esse movimento na vestimenta, nos cabelos, né? Esses caracóis e tal, mas já com uma outra expressividade, já dando uma cara assim, talvez de escravidão, de sofrimento, uma outra pegada do povo brasileiro, né? Isso foi muito massa nesse século. Tá aí um trabalho do Aleijadinho, a gente pega aí um rosto, né, uma face bem característica desse barroco que ele criava, né, essa ideia dessa escultura mais expressiva mesmo, esse olhão que ele fazia, né, e daí vai. Aqui os entalhamentos dentro da igreja, vocês podem ver, né, coisas que ele fazia também, além das esculturas, tinha muito essa questão dos entalhamentos dentro da igreja, né, essa pegada dos anjinhos e tudo assim, mas também esses entalhes, esses detalhes, esses ornamentos que rolavam o tempo todo dentro das igrejas, principalmente de Minas, né? Mas tem em vários lugares do Brasil. Aqui nós chegamos no Mestre Ataíde, ele é praticamente um dos Michelangelos que a gente teve no Brasil, né? Ele pintava muito tetos, capelas, enfim, né? Dando algumas diferenças do que acontecia um pouco no barroco europeu. Então vocês percebem algumas tonalidades de cores mais fortes, os vermelhos, se vocês pegarem, por exemplo, a própria Capela Sistina, que é Renascimento, não é barroco, mas a própria Capela Sistina, vocês veem que assim, as tonalidades elas são mais suaves, né? Elas não têm esses tons mais fortes, predominantes, como por exemplo o vermelho ou o azul que a gente está vendo aí, né? Mas mesmo assim,
nós percebemos uma ideia de anjos, né? Uma coisa mais angelical, uma parada assim de numa temática religiosa cristã católica, enfim. Porém, já com essas mudanças na ideia da expressividade, a sacada do cara aqui, por exemplo, nas tonalidades mais fortes e principalmente nos ornamentos, detalhamentos, né, que existe ao redor da obra. Né? Isso tudo eu vou estar pedindo para vocês com calma, beleza? Bom, aqui também uma questão tanto da escultura quanto da arquitetura, vocês podem ter uma referência aí da igreja, né? É uma pegada do barroco mineiro e também ao lado aí os 12 profetas, né? Esses 12 profetas foi feito por Aleijadinho também e também já entra nessa pegada que eu falo para vocês tanto da expressividade, coisa que não tinha no barroco europeu. Então começou essa ideia no Brasil, sacou? Essa ideia ela vem no Brasil e ela pega fogo depois de um tempo, tanto é que as esculturas do Aleijadinho e do Barroco Mineiro em questão, eles são estudados até hoje. Já até tem alguns historiadores de arte que eles vão estar trazendo uma ideia de que é uma terceira forma de barroco, né? Na história da arte. Alguns, não todos, mas alguns livros falam sobre isso também. Então existe o barroco rococó, que ele já é um pouco mais ornamentado, né? E tem o barroco mineiro, que ele é bem específico nosso mesmo, tá? Então vocês veem aí uma outra pegada também. Alguns ornamentos